Então, boa noite a todos, minhas senhoras e meus senhores. Como representante da Comissão Organizadora da Semana do Bebé, cabe-me dar as boas-vindas a todos. Nesta 14ª edição da Semana do Bebé do Centro Hospitalar da Coca da Beira, que vai decorrer de 12 a 17 de outubro e que hoje se inicia, tem um programa integralmente assente no formato digital devido à situação atual. Vamos contar com webinars, workshops e um seminário científico com transmissão e participação online que contará com especialistas reconhecidos na área da saúde mental e do desenvolvimento infantil. A edição da Semana do Bebé de 2020 é dedicada ao tema resiliência, os super-heróis do mundo de hoje. É assim uma iniciativa que visa chamar a atenção de toda a comunidade para a importância da prevenção e promoção da saúde desde a infância, considerando que não há saúde sem saúde mental. Infância é esta que vê diariamente toda a gente de máscara, que esconde os sorrisos, que se cumprimenta às cotoveladas, com distanciamento físico e medo de contágio, o que traz isto à saúde mental. Este período de pandemia trouxe-nos algumas lições a aprender e palavras novas passaram a fazer parte do nosso cotidiano. Por exemplo, a telemedicina, as aulas online, webinars, layoff e, claro, tanto álcool gel. Por outro lado, nós que tanto insistimos com as famílias para monitorizar as horas das crianças nos ecrãs e promover atividades offline, passamos a ter crianças e jovens a trabalhar e a estudar confinados aos ecrãs. Vai entrar agora, a partir do nosso auditório, a doutora Dina Paula Menino, terapeuta da fala, e a doutora Filipa Pereira, psicóloga clínica do Serviço de Psiquiatria da Infância e da Adolescência do nosso centro hospitalar, que moderam a mesa que hoje é dedicada ao tema perturbação da aprendizagem e aulas online. Vou passar então agora a palavra à doutora Dina Paula. Olá, boa noite a todos. Obrigada pelas presenças. É com muito gosto que sabemos da vossa participação ativa aqui e pelo interesse que eventualmente já estão a disponibilizar por este tema. E desde já agradeço às ilustres palestrantes, a doutora Virgínia Rocha e a professora Paula Vital, as quais vão então apresentar um pouquinho do seu currículo. A doutora Virgínia Rocha é licenciada na Faculdade de Medicina na Universidade de Coimbra, especialista em Psiquiatria da Infância e Adolescência no antigo Hospital Maria Pia, atual Centro Materno Infantil do Norte, é terapeuta familiar e responsável pelo Serviço de Psiquiatria da Infância e Adolescência do Hospital Senhora de Oliveira, em Guimarães. A professora Paula Vital é terapeuta da fala, título de especialista, consultora e supervisora, é formada, tem um mestrado em Psicologia da Saúde, uma especialização em Literacias e Educação, é coaching, formadora do programa Mental Health Facilitator, formadora certificada de Yoga do Riso, gestão também na questão da formação e coordenação pedagógica, também docente do ensino superior e investigadora independente e investigadora Rui Haidi. Portanto, a partir deste momento, passaria a palavra à doutora Virgínia, bem-vinda também, obrigado mais uma vez por estar connosco e a tela é sua. Obrigada, doutora Dina. Vou ver se consigo então organizar aqui a nossa apresentação. Está? Estão a ouvir? Ótimo. Sim. Muito obrigada, doutora Paula Correia, pelo convite e pela possibilidade de estar presente nesta 14ª Semana do Bebé em tempos tão difíceis. Será também um exercício de resiliência para esta equipa. Muito obrigada à doutora Dina pela simpatia na organização desta mesa. Boa noite a todos, também vós resilientes, de um dia de trabalho, que depois de um dia de trabalho guardaram este momento para estar connosco. Eu acho que... Sim. É um prazer. As perturbações de aprendizagem, aulas online e parentalidade foi o tema proposto, é um tema muito vasto. Falaremos primeiro dos estilos parentais e aprendizagens, nomeadamente nos fatores de sucesso escolar e depois nas aprendizagens e seus desafios para pais e professores com o ensino à distância. As aprendizagens acontecem num determinado tempo e espaço, necessitam de dois ingredientes, normas e expectativas culturais e sociais. O processo de aprendizagem é, pois, exige, pois, uma relação funcional entre o meio e as características do desenvolvimento do indivíduo. E reforço aqui relação funcional. Educar
e aprender são dois conceitos que se interligam. Tanto a família como a escola devem assegurar o desenvolvimento das capacidades intelectuais, físicas e morais do indivíduo. Esta roldana, que vira um mover-se, deve estar bem oleada para que todos se sintam melhor no seu papel. Os novos tempos geraram novas famílias. As famílias atuais têm novos constrangimentos e novos desafios para a tarefa das aprendizagens nas suas crianças. As famílias têm menor número de filhos, mas também têm maior acesso à informação sobre a promoção da saúde e educação para a infância, como é o exemplo da Semana do Bebê. Há cada vez mais falta de tempo para os filhos, com os horários muito preenchidos e pouco combinados. Quase todas as mães trabalham, e o seu salário é importante no orçamento familiar. Há maior investimento das mães na sua carreira profissional, os empregos são muitas vezes precários, o que causa instabilidade e vulnerabilidade à família. Muitas famílias são geracionais, com o acréscimo das dificuldades na gestão familiar e a exiguidade dos espaços habitacionais ficou bem patente com esta epidemia. As novas famílias têm, pois, muitos obstáculos. Aos processos intrafamiliares de interação pais-filhos, com o objetivo de educar, socializar e controlar o comportamento dos filhos, chamamos parentalidade. Este conceito teve origem nos anos 30 e é hoje muito divulgado. Ouvimos falar de muitas parentalidades e a banalidade do conceito traz muitas confusões. McCobb e Martin, em 1983, propuseram um modelo de compreensão dos estilos parentais com base em dois conceitos que vos trago: responsividade e exigência. Responsividade, que exige sincronia entre a criança e cuidadores, sincronia emocional e afetiva, e disponibilidade emocional, esta capacidade para expressar uma amplitude diversificada de emoções positivas e negativas e a possibilidade de sintonizar e responder com quem se está a interagir. A exigência é também um dos conceitos que me parece muito interessante, corresponde às atitudes que os pais usam para controlar os comportamentos dos filhos através do estabelecimento de regras e imposição de limites, e de que forma? Com uma supervisão e uma responsabilização pela disciplina consistente. Atualmente fala-se de 4 estilos parentais: o democrático, o autoritário, o permissivo e o negligente, e podemos compreendê-lo à luz destes dois conceitos, responsividade e exigência. O estilo democrático exige uma elevada, ou pauta-se por uma elevada responsividade e exigência, favorece a adaptação do indivíduo ao meio, promove o desenvolvimento de competências sociais e o sucesso escolar, favorece a construção de representações e de sentimentos positivos da criança em relação a si própria. O estilo autoritário, caracterizado por uma baixa responsividade e uma elevada exigência, torna o indivíduo inseguro e submisso. O estilo permissivo, de elevada responsividade e baixa exigência, torna o indivíduo egocêntrico e com pouca crítica. Os pais destas crianças são vistas por elas como um recurso para a satisfação das suas necessidades e não como modelo orientador de comportamento. E o estilo negligente, pautado por uma baixa responsabilidade e uma baixa exigência, é apresentado muitas vezes pelas crianças que apresentam maior risco de insucesso e de doença mental. As práticas educativas e as aprendizagens na família vão ser determinantes na integração do indivíduo na relação com o meio. A família vai estabelecer, pois, pontes entre o domínio individual e o domínio coletivo, sendo o contexto escolar o primeiro palco do domínio coletivo. Relativamente à família e ao sucesso escolar, os estudos demonstram que o estilo parental materno e o seu envolvimento emocional nas aprendizagens na criança parece ser o principal fator de sucesso escolar relativamente ao estilo parental e para o sucesso escolar. O envolvimento parental na escola parece ser muito importante para o sucesso dos filhos. Este envolvimento parental pode ser em casa através de uma adequada supervisão parental ou então com o envolvimento dos pais na escola, e também as expectativas dos pais sobre o desempenho dos filhos e a importância que os pais atribuem às competências académicas têm um impacto positivo no desempenho académico dos seus filhos. O nível socioeconómico é relevante também no sucesso das aprendizagens. Famílias com níveis socioeconómicos mais altos orientam habitualmente os seus filhos através de uma interação verbal,
vamos ver que será muito importante para as aprendizagens, e nos níveis socioeconómicos mais baixos há um menor envolvimento com os filhos e habitualmente as práticas educativas são mais punitivas nestes meios. O nível de escolarização dos pais pode depois justificar as dificuldades dos pais em participar na vida escolar dos filhos, pois sentem-se incapazes de desempenhar um papel mais ativo na orientação dos seus filhos. Pois deixam de saber como se colocar nesse papel de orientadores em termos de aprendizagem aos filhos. Nestas situações, as atitudes e práticas dos professores e da escola para envolver os pais são uma forma de atenuar os efeitos de níveis socioeconómicos mais desfavorecidos nas aprendizagens das crianças. O ambiente familiar tranquilo traz estabilidade ao meio, que torna a criança também mais disponível para as aprendizagens, e a qualidade da estimulação material e cultural, não tanto pela compra de jogos e brinquedos, mas mais pela qualidade da relação no tempo partilhado e pela diversidade de vivências. As crianças aprendem a brincar, se não brincam, não imaginam e não fantasiam. Relativamente ao indivíduo, a sua autonomia é importante para o seu sucesso escolar e vai-se conquistando ao longo do seu processo educativo. A construção de representações e de crenças relativamente às capacidades pessoais e de sentimentos em relação a si próprio vão determinar o seu projeto de vida e o seu envolvimento social. Esta construção é veiculada pela família e pela escola, pelas suas vivências na escola. A autoestima é tão falada nos dias de hoje e corresponde a este sentimento de ser aceito tal como se é, transmitido pela relação com o outro através da aprovação e aceitação na relação com os pares, família e professores. O conceito de autoeficácia é influenciado pelos efeitos das expectativas dos outros sobre as próprias capacidades, mas é de grande importância no sucesso, pois o indivíduo fica capaz de desenvolver comportamentos e estratégias que vão ajudá-lo numa resolução mais eficaz dos problemas. A vinculação segura tem também um efeito protetor e a motivação e o esforço revelam o real comportamento do indivíduo com a aprendizagem, exige apoio social e emocional dos pais. Não podemos não respeitar o potencial do indivíduo e tolerar as suas facilidades e dificuldades. E a escola, qual é o papel da escola? É muito importante uma adequada interação dos pais com as vivências escolares, incluindo a relação pais-professores, de modo a que haja um comprometimento mútuo com o sistema de ensino. A intervenção com os pais traz grandes benefícios para as famílias, melhorando práticas parentais e aumentando a coesão familiar. Este nível de interação passa pela capacidade da escola em se assumir como um espaço de relação e de respeito pelo outro. Os pais têm necessidade em se sentirem bem orientados através de estratégias estruturantes sempre ajustadas naturalmente ao sistema familiar implicado. A escola pode ser um local de implementação de estratégias preventivas e proativas. A qualidade da relação da escola com o indivíduo pode promover o crescimento e desenvolvimento ou então inibir esse crescimento do indivíduo. Podemos falar de alguns estudos, por exemplo, na pré-escola, uma criança mais inibida que tenha uma educadora com um estilo mais autoritário tem mais possibilidade de vir a desenvolver problemáticas ansiosas e depressivas. Uma criança mais desafiadora e opositiva, se tiver uma educadora com estilo parental mais permissivo, terá mais possibilidades de vir a desenvolver problemáticas do comportamento. A escola é, pois, determinante na autoestima, na autoeficácia e na construção da identidade do indivíduo. A escola permite também o treino de desenvolvimento de competências sociais e sabemos que um estudante socialmente competente tende a desenvolver atitudes mais positivas sobre a escola e obtém melhores resultados, tem menor probabilidade de ter problemas de comportamento e obtém maior sucesso na adaptação a novas experiências. A escola deverá proporcionar um ambiente seguro e de relação, com disciplina assertiva, o chamado ambiente de aprendizagem positivo, e ter expectativas realistas para cada um. Procurei então expor argumentos que justifiquem o que disse no início. A aprendizagem pressupõe uma relação funcional entre o meio e as características do indivíduo, sendo a escola e a família os responsáveis pelo desenvolvimento cognitivo, emocional e social do indivíduo.
E chegou a pandemia. A pandemia foi disruptiva para a vida familiar, escolar e social. A Unesco emitiu um documento sobre as consequências adversas do encerramento das escolas que passo a resumir. As aprendizagens foram interrompidas, foi confuso e estressor para os professores, as taxas de abandono escolar aumentaram, foi complicado criar métodos de avaliação e validação das aprendizagens, os pais também não estavam preparados para o ensino à distância. Os pais tiveram dificuldades em conciliar a atividade laboral, os cuidados aos filhos, as atividades domésticas, criando lacunas nos cuidados aos seus filhos, o desemprego, a redução de salários, as necessidades acrescidas nos gastos familiares criaram graves dificuldades económicas em muitas famílias. Nos meios desfavorecidos, a escola providencia a alimentação e a escola é muitas vezes o local mais seguro para a criança e estas deixaram de o ter, e muitas crianças em casa ficaram mais expostas à violência, tanto familiar como também pela exposição à informação desajustada. A escola também é, em muitas situações, o primeiro sinalizador de situações de risco, pelo que estas crianças ficaram sem possibilidade de ajuda. O isolamento que privou as crianças do contacto e interação com os pares e com outros adultos cuidadores, promotores do seu bem-estar emocional e social. E então o ensino à distância trouxe desafios. O ensino à distância implica uma rede de internet e aparelhos, o que se tornou muito complicado para as famílias desfavorecidas, para as famílias numerosas, para habitações pequenas, nomeadamente para os meios rurais. A adaptação do professor ao ensino à distância é exigente e demora tempo, pois ensinar à distância não é como se fosse um ensino presencial. O ensino à distância raramente é utilizado de forma integral. As ferramentas e os meios pedagógicos do ensino presencial e do ensino à distância são diferentes. A maior parte das ferramentas disponíveis servem para os professores complementarem o seu trabalho na sala de aulas. É um modelo de ensino que serve melhor os níveis de ensino mais elevados e os bons alunos. Os professores reconhecem ser difícil motivar os alunos com as aulas à distância e as taxas de abandono escolar são superiores com este modelo de ensino. A relação professor e aluno é determinante neste modelo de ensino à distância, tanto pela sua frequência como pela sua qualidade. E aqui parece que a figura do tutor ganha ainda mais relevância. Reforça-se ainda que no ensino à distância o envolvimento dos pais nas aprendizagens será ainda mais diferenciador no sucesso das aprendizagens. Devemos dar aos pais alguma propriedade neste processo, como se eles fossem uma enzima para as aprendizagens dos filhos. Nunca foi tão importante saber como e quando estudar. O indivíduo tornou-se sujeito ativo no controle do seu processo cognitivo e motivacional, a chamada aprendizagem autorregulada. Esta aprendizagem está muito dependente da idade do indivíduo e também da sua maturidade. Nesta imagem de enzima dos pais para as aprendizagens dos filhos, será facilitador organizar o trabalho escolar, procurar estratégias para memorizar e ajudar as crianças a encontrar aquela que facilita a sua aprendizagem, aumentar a motivação através de uma atitude cooperativa e não crítica por parte dos pais e deve ser permitida à criança ser um ator da sua vida. Todas estas estratégias devem ser acompanhadas de outras medidas na vida familiar. Foram divulgados vários flyers, recomendações, nomeadamente pelo DGS, sobre estratégias a adotar pelas famílias para minimizar os efeitos da quarentena. Manter a estrutura familiar, monitorizar o tempo do ecrã, as atividades. Os pais tiveram muitas dificuldades em gerir o tempo de ecrã, muitas crianças ficaram mais de 5 horas por dia expostas ao ecrã. E encontrar sistemas de segurança e filtros para a navegação. As crianças são muito vulneráveis à má informação, têm pouca capacidade de diferenciar verdades de ficção. A má informação e o medo podem levar à discriminação e à estigmatização, como no início podemos ver com as comunidades asiáticas. Manter e promover o contacto com os pares, quebrar o isolamento. A pandemia causou uma desincronização de ritmos fisiológicos e dos marcadores de tempo. O despertador, o toque da escola, a hora do recreio, a cantina. Manter os ritmos associados a mudanças de espaço dá referenciais diferentes, novas representações mentais e capacidades de encontrar diferentes perspectivas. Houve muitas crianças que ficaram retidas no quarto dias seguidos e era lá que dormiam, assistiam às aulas, comiam, jogando, ficando com uma sensação
de tempo suspenso, de congelarem. A prática de exercício físico e a dedicação a outras atividades de lazer também foi muito divulgada, e os pais também deviam aprender a cuidar-se, nomeadamente nestes tempos. Se os pais mostrarem brio no seu cuidado, no arranjo, na gestão do tempo de trabalho e lazer, na prática de desporto, estarão emocionalmente mais ajustados e mais disponíveis para os filhos e servirão também de modelo para estes. Tudo isto parece simples, mas este estudo no Reino Unido demonstrou as principais dificuldades apresentadas pelos pais. Estas foram manter os filhos focados, estabelecer as tais rotinas, fazer gestão de tarefas domésticas, laborais com as tarefas escolares, ter um horário para despertar e deitar, os tais ritmos, ajudar a compreender o que estava a ser ensinado e reduzir a ansiedade dos filhos face aos perigos reais. A pandemia foi disruptiva, mas também houve alguns aspectos positivos. Os professores ficaram mais competentes no uso de tecnologias. Para os super-heróis do mundo de hoje a que se dedica esta semana, estes ficaram mais autónomos, resilientes, organizados, mais competentes na gestão do tempo e mais envolvidos nas aprendizagens e também no seu compromisso com a sociedade. Pais e crianças valorizaram o ensino e a escola e a dinâmica familiar ficou muito perturbada. No entanto, houve muitas famílias que puderam e souberam reforçar as relações e disponibilizaram tempo para se encontrarem, mas houve também muitas famílias que tinham problemas, os quais se intensificaram e aumentaram, e foi bem notório o aumento das taxas de divórcio, o registro de queixas de violência doméstica aumentaram, pais com patologia mental agravaram a sua problemática e, consequentemente, agravam os maus tratos às crianças. As famílias de baixo nível socioeconómico são muito mais vulneráveis a estes momentos de crise social. Covid, na verdade, agravou os problemas de saúde mental devido à combinação única, crise de saúde pública, isolamento e recessão económica. Muitos pais, como já falei, agravaram os seus problemas mentais e sabemos que o aumento do desemprego, as dificuldades financeiras, o aumento sobre a família, as pressões sobre as famílias, o aumento de consumos de álcool e de outras drogas são os fatores de risco para a doença mental. Deixo aqui também uma nota que, de acordo com a experiência com outras pandemias anteriores, as doenças psiquiátricas, nomeadamente a depressão, podem surgir no imediato, mas também até 3 anos depois do início da pandemia. Relativamente às crianças e adolescentes, surgiram mais casos de ansiedade, depressão e de stress pós-traumático. Amanhã terão a oportunidade de ouvir falar de ansiedade e depressão em tempos Covid. O que é que podemos falar sobre o pós-confinamento? No aumento da dependência, problemas relacionados com o aumento da dependência do ecrã, de ansiedade de separação, ansiedade social, recusas escolares e do stress pós-traumático pela exposição à violência e negligência, mas também pela exposição pelas vivências com familiares que estiveram durante muito tempo internados ou então isolados. Para terminar, sugiro a leitura deste manual do confinamento ao desconfinamento, as novas perspectivas na psiquiatria da infância, em que é reforçada os desafios face à telemedicina, à prática clínica e à telemedicina, mas também fala de muitos outros assuntos do cotidiano das crianças e dos adolescentes. Fala dos 4 Cs do confinamento, que já fomos falando, do enclausuramento, da compressão do tempo e do espaço, do constrangimento, esta sensação de perda de liberdade de movimento, de asfixia e a contaminação, mas venho falar essencialmente dos 4 Cs do século XXI que a pandemia nos alertou. O confinamento veio evidenciar a importância em manter a relação com os outros, de comunicar e de aceder à informação. Esta necessidade de comunicar ficou bem clara para as famílias, para os educadores e para os profissionais de saúde. Paralelamente, ficou mais clara a necessidade de processar estas informações com pensamento crítico, evitando a propaganda, os rumores e a desinformação. A colaboração entre as várias áreas de intervenção, escola, saúde, justiça, segurança social, mostrou-se determinante na identificação e resolução de problemas. A colaboração entre os vários serviços é fundamental, nomeadamente para as crianças em maior risco. E a criatividade, característica exclusiva do ser humano, em que nós podemos assistir
tanto por parte de cuidadores como de professores, associações, familiares, que o emergir de novas formas de construir e manter a ligação, este link. Cada indivíduo teve a possibilidade de ter um papel, ocupar um lugar e dar a sua contribuição. Foram surgindo muitos momentos, muitos movimentos de criação, de atos de solidariedade e de humanidade. Foi um sem fim de surpresas. Obrigada. Sim, sim. Já conseguiu, doutora Virgínia? Volto a fechar a tela, não é? Já posso? Já está conseguido. Doutora Virgínia, tente fechar a sua tela, não é? Mas depois... boa. Pronto. Então, muito obrigada pela sua exposição, está realmente fantástica. E sem mais demoras, depois voltamos então para umas questões nesta linha, nesta abordagem da doutora Virgínia. E neste momento passo então a palavra à professora Paula Vital. Okay, obrigada. Queria começar por agradecer este convite, que me muito honra e me estimulou bastante, por ser uma área do meu trabalho, da minha investigação, da minha dedicação há alguns anos. Portanto, quero agradecer em nome da doutora Nina o convite à vossa equipa e ao vosso centro hospitalar, e felicitar pela iniciativa, que é bastante interessante, conseguirem manter esta semana durante um ano, chamar a atenção sobre as questões ligadas ao desenvolvimento e esta designação, que é da Semana do Bebê, que é bastante bonita, um elogio à vida e ao desenvolvimento. Então, vou passar então a partilhar aqui a tela. Dentro da temática da perturbação da aprendizagem em aulas online, portanto, o tema que vou abordar está relacionado com as perturbações do desenvolvimento da linguagem. Aqui, peço desculpa. O PowerPoint esteve a esperar um bocadinho e fez friso. Já está ativo. Portanto, dentro deste conceito bastante abrangente e vasto das perturbações da aprendizagem, focar aqui a atenção sobre as perturbações do desenvolvimento da linguagem ou da aquisição e do desenvolvimento da linguagem e aqui os momentos que todos nós estamos a passar com este mundo online, pegando aqui com a comunicação da doutora Virgínia e pegando aqui também com um dos Cs do século XXI, que achei bastante interessante aqui, os 4 Cs para o século XXI, olhando para o futuro. Um deles a questão da comunicação, o outro o pensamento crítico, a colaboração e a criatividade. E queria fazer aqui, aproveitar, fazia já aqui uma ponte com esta temática das perturbações da aprendizagem e especificamente da aprendizagem ligada às questões da linguagem. Eu tenho aqui como fundo virtual de propósito aqui um elemento que está relacionado com o facto de, por coincidência, neste mês de outubro e nesta semana também, e vai culminar no dia 16, a nível internacional, do movimento internacional que pretende despertar a consciência
todos os intervenientes, da comunidade em geral, mas dos profissionais também, sobre as perturbações do desenvolvimento da linguagem e a gravidade desta situação já há alguns anos e no mundo atual. E coloquei este slide de fundo virtual exatamente porque sou uma das embaixadoras em Portugal para este movimento de despertar consciência para os problemas do desenvolvimento da linguagem, e neste slide que decidi escolher dá-nos a imagem, e gostava que ficassem com essa imagem, que é de que uma em 14 crianças tem esta patologia escondida, silenciosa, se quiserem, algumas vezes, que é as perturbações do desenvolvimento da linguagem. Portanto, como embaixadora tenho esse compromisso. Falei com a doutora Dina que achei interessante a coincidência destes eventos e destes acontecimentos e assim decidi trazer e manter sempre ativa esta imagem para manter esta atenção e chamar a vossa atenção sobre este problema que, em última análise, e no fim da minha comunicação, e já me estou a antecipar, quero chamar a atenção para que este é um problema de saúde pública e é considerado neste momento um problema grave de saúde pública. Bom, então o que é que estamos a falar? Eu vou usar uma vez por outra algum dos flyers ou dos documentos trabalhados pelos grupos dos embaixadores em termos deste movimento em termos europeu, internacional, não é só europeu, e vou usar algum dos flyers. Portanto, este é um desses para que se chame a atenção sobre exatamente o que é a linguagem e os seus componentes principais. Portanto, tudo isto é de uma temática mais complexa, está a ser trabalhada de uma forma simples, de forma a conseguir chegar ao máximo de pessoas possível, com um conteúdo que seja o máximo acessível dentro desta complexidade. Pronto, a linguagem, vista em três caixas, digamos assim, reduzindo muito o seu âmbito, relacionado com os conteúdos, que tem a ver com os significados veiculados, portanto tem a ver com o conteúdo da linguagem que nós damos sobre eventos específicos, se estamos a falar sobre objetos, sobre ações, sobre as relações, sobre os relacionamentos entre as pessoas, portanto este aspecto da linguagem tem a ver com o conteúdo, muito trabalho, muito relacionado com as questões cognitivas de fundo. Depois uma outra área importante que é a forma e que está relacionada com as estruturas utilizadas, portanto, e aqui as estruturas utilizadas desde a estrutura mais simples, que é o som da fala, o som de cada uma das línguas. Portanto, esse som, de uma forma rápida para a gente avançar, vamos chamar de fonemas, eles vão se combinar, os vários sons, os vários fonemas combinam-se uns com os outros, vão formar uma outra unidade um bocadinho maior, que são os morfemas, esses morfemas vão se combinar uns vários, não é, para se formarem palavras, das palavras vão se combinar várias palavras para formarem frases, e as frases vão se combinando de forma que seja possível se produzir um discurso ou uma narrativa. Depois há uma outra área bastante importante que é o uso, e tem a ver, a parte do uso da linguagem tem a ver com os objetivos do falante. Portanto, o que é que ele quer? Ele quer descrever, ele quer convencer o outro, ele quer fazer uma solicitação, ele quer fazer um discurso de previsão de uma outra ação. Pronto, tudo isto de uma forma muito simples e muito focada, muito direcionada só para esta temática da linguagem. Mas a comunicação e a linguagem têm bastante mais do que isso. No processo de aquisição e desenvolvimento das competências comunicativas e de linguagem, e, por assim dizer, no desenvolvimento da linguagem, esse processo envolve, entre outras competências da criança, e vamos focar aqui a atenção na criança, logicamente, que é o foco também da semana. Portanto, esse processo envolve a capacidade de transmitir desejos, necessidades, pensamentos, sentimentos. Ora, está muito para além desta visão sobre a linguagem de uma forma formal. Portanto, a linguagem concretiza-se na ação,
na intenção, é preciso haver intenção de comunicar, há esta concretização na ação e passa também por aspectos que estão ligados à parte psicoemocional, social, linguística, sociolinguística, o contexto envolvente. De uma forma resumida, e são as grandes áreas de atuação do terapeuta da fala, isto que acabei de falar, da comunicação, da linguagem, da fala, da voz, do desenvolvimento dos processos de voz, e outra área que também o terapeuta da fala atua, que é a área da nutrição, da alimentação, são áreas e funções e atividades humanas importantíssimas e que são elementos fundamentais e centrais para aquilo que se designa de qualidade de vida e especificamente para aquilo que se designa de qualidade de vida relacionada com a comunicação humana. Bom, o que é importante ter em consideração? É preciso ter em consideração que todas as alterações e todas as etapas do desenvolvimento da criança e do desenvolvimento especificamente da linguagem são áreas de clínica, são áreas também de estudo e de investigação e que têm sido muito estudadas e trabalhadas ao longo do tempo e encontra-se facilmente, é possível ter acesso relativamente fácil, sobretudo para os profissionais e a partir dos profissionais para chegarmos à comunidade de uma forma geral, a estadios, etapas concretas de desenvolvimento da linguagem para estas duas grandes dimensões, que é a área, o nível da compreensão da linguagem, de toda a informação que é absorvida via auditiva e via visual e via sensorial, tátil, olfativa, paladar, toda a informação que vai juntar-se e vai trazer e dar determinadas designações e labels, desculpem, agora só me estou a lembrar a palavra em inglês, portanto, rótulos para nós classificarmos as coisas do mundo em que vivemos, e depois temos a outro nível da produção, portanto, depois, havendo intenção comunicativa, temos a necessidade de nos comunicar e partilhar com os outros, portanto, a necessidade da expressão, da produção, da fala, da linguagem, da comunicação como um todo, também, portanto, está bastante estudada. Existem várias referências e existem para cada grupo etário, se quiserem, um conjunto importante. Este é um exemplo que vos dou, que já está trabalhado desde 2006 em Portugal, que tive o prazer de colaborar. Existe um conjunto claro e muito específico de sinais de alerta que são necessários conhecer para que se possa ter uma intervenção o mais precoce possível. Porque o atrasar na intervenção nas perturbações do desenvolvimento da linguagem vai ter consequências, como vamos ver, bastante grandes para o desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento cognitivo e relacional, entre outros, daquela criança. Então, voltamos aqui ao que é a linguagem. Quando falamos de perturbações da linguagem, estamos a falar de que a perturbação do desenvolvimento de linguagem, uma criança com perturbação do desenvolvimento de linguagem, tem estas três áreas fundamentais da estrutura da linguagem limitada. Portanto, o acesso ao conteúdo, à forma e o uso da linguagem estão afetados nestas crianças. E isto não dói. Vamos dizer assim, isto não dá febre, isto não dói, mas isto traz consequências grandes para o futuro e para o desenvolvimento da criança. Trouxe aqui deste movimento internacional, portanto, este é o terceiro ano que se comemora o Dia da Consciência para as perturbações do desenvolvimento da linguagem, e este ano o tópico é Olhem para mim. Olhem para mim em termos da linguagem, dado que é uma perturbação silenciosa, digamos assim. Inclusivamente, algumas crianças até falam tão pouco que até se torna, eventualmente, se encaixa, digamos, neste mais silencioso. Mas também é não é comparar, porque não há aqui comparação possível, mas para chamar a atenção de que esta é uma perturbação que não se vê facilmente.
outras alterações, uma deficiência auditiva, consegue-se observar a prótese auditiva, as alterações visuais, podemos ver as próteses que utilizamos, as alterações motoras, físicas e motoras, podemos observar a criança ou o adolescente com uma cadeira de rodas, com as limitações motoras. Estas crianças não têm, não se veem assim tão facilmente as suas limitações e as suas dificuldades. E este grupo que começou este estudo mais determinado para trabalhar na terminologia das áreas do desenvolvimento da linguagem, fez aqui este algoritmo relativamente simples nesta fase em que eu estou a apresentar e, no fundo, é para chamar a atenção do como é que devemos começar este processo. As crianças e as famílias destas crianças têm que ter fácil acesso a um processo de avaliação precoce, detecção precoce desta questão. Então, qual é a nossa referência? E a pergunta é, a criança apresenta dificuldades em produzir, como vimos, e em compreender a linguagem do seu dia-a-dia, dos seus familiares, dos seus pares. Portanto, apresenta essas dificuldades em produzir e em compreender a linguagem de tal modo que afeta o seu funcionamento e o funcionamento daquela família no seu dia-a-dia, está diferente, está desenquadrado, desajustado para o grupo etário, para aquilo que era esperado na faixa etária em que se encontra. Pronto, então se temos aqui ainda uma outra questão e neste momento bastante importante e que tem a ver com um aumento significativo de população, de imigrantes e de pessoas que têm como primeira língua uma outra língua. Portanto, então temos que saber primeiro se a criança está familiarizada com a língua local, portanto, e no caso com a língua português europeu. E se essa criança é competente na outra língua, na sua primeira língua, se veio de outros países, se é competente na sua primeira língua. Resolvida esta questão, portanto, pode ser não competente na sua primeira língua, como língua estrangeira, e pode ser não competente na língua portuguesa, seja em primeira língua, seja em segunda língua. Voltando para a questão do português europeu, como sendo aqui a língua que falamos no nosso dia-a-dia aqui no nosso país. Portanto, vamos analisar, observar a criança e perceber se ela tem características sugestivas de um mau prognóstico, sim, não. Se não, portanto, as coisas são, digamos, mais ligeiras. Se a resposta é sim, temos que fazer uma avaliação mais aprofundada e no sentido de detectar e de perceber se tem uma perturbação que se enquadra dentro do grande rótulo de perturbação da linguagem. Depois temos que ser mais, aprofundar mais a pesquisa e a avaliação daquela criança e perceber se há alguma condição biomédica associada a alguma outra patologia. E aí, se sim, vamos designar este contexto desta perturbação de linguagem que ela está associada com, por exemplo, a deficiência auditiva, é uma perturbação de linguagem associada a uma paralisia cerebral, as consequências de uma paralisia cerebral, a uma trissomia 21, seja o que for. Portanto, há um contexto, há realmente perturbação da linguagem, mas há mais uma condição biométrica que ela se juntou e que tornou difícil este percurso no desenvolvimento da linguagem. Depois podemos ter a resposta que não há nada disso, não há nenhuma outra, digamos, vamos falar assim mais rápido, nenhuma outra patologia associada, não há nenhum outro contexto, mas a criança tem perturbação da linguagem, então a exploração tem que ser mais aprofundada, mais apurada e vamos dar a este diagnóstico de perturbação do desenvolvimento da linguagem. Isto foi de uma forma resumida. É lógico que neste processo todo precisamos de mais informação adicional sobre outras perturbações, sobre mais fatores de risco, se há lesões nas áreas da linguagem, portanto, informação pertinente para nós percebermos exatamente qual é o aspecto da linguagem que está em disfunção. E em disfunção, este modelo, este algoritmo, portanto, resulta
desde 2018 de um acordo internacional em termos terminológico, mais numa perspectiva anglo-saxónica, mas no nosso dia-a-dia ouvimos todos e usamos inclusivamente, e vamos, aqueles que são pais e que têm crianças, eventualmente estão aqui a assistir ao webinar, né, crianças com algum problema, podem já ter ouvido ou irão ouvir designações que se enquadram naquilo que é uma linha mais francófona utiliza e que nós também utilizamos em Portugal. Portanto, a classificação anterior é um estabelecimento de uma terminologia bastante recente. Portanto, vamos na mesma continuar a falar destas designações e que os francófonos costumam chamar de trouble dis, porque todas elas têm esta característica de ter o dis no início da palavra. Temos o de disfasia, que será uma alteração da linguagem em termos de processamento, que pode, portanto, na prática muitas destas alterações que a gente vai ver aqui, algumas delas estão relacionadas, podem estar isoladas, mas algumas estão relacionadas. Temos a dislexia, e aqui sobre a dislexia importa referir que é importante haver um correto diagnóstico da dislexia. Sabemos sabemos, e chegam-nos crianças e pais com as suas crianças que tiveram diagnósticos de dislexia quando a criança tem 2 anos, 3 anos de idade. O diagnóstico de dislexia, que é uma perturbação da leitura, portanto, só pode ser feito depois da criança ter passado pela aprendizagem e ter sido exposta à aprendizagem dessa própria leitura, da leitura e da escrita. Portanto, não pode nunca ser um diagnóstico a ser feito aos 2 anos, como infelizmente ainda se encontra, ou 13, ou antes do primeiro, segundo ano da escolaridade da criança ter realmente concretizado 2 anos, 1 ou 2 anos de escolaridade, e depois de uma avaliação realmente cuidada. Temos a dispraxia, e aqui envolve alterações da programação motora, a criança que tem dificuldades a coordenar determinados movimentos, e dentro desses movimentos incluem-se os movimentos de motricidade orofacial, os movimentos que são necessários coordenar e a cooperação entre vários sistemas para que funcione na produção final da fala. Temos a disgrafia, e a disgrafia aqui centrada só na parte funcional da escrita em si, e não do seu conteúdo, porque relativamente ao conteúdo da escrita, aos erros da escrita, portanto tentando aqui falar de uma forma mais rápida, então temos a designação da disortografia, e temos um outro problema, portanto todos estes estão ligados a questões que afetam aquilo que se chama a literacia, portanto, imagina o processo todo de desenvolvimento da literacia, e temos uma outra que está com muita frequência relacionada, que é a descalculia, e este está relacionado com outra área que é da numeracia, portanto, o desenvolvimento também da numeracia. Aqui a descalculia também é um diagnóstico que tem que ser corretamente feito, e nunca poderá ser feito sem a criança ter sido exposta e ter sido ensinada de 1 ano, 2 anos, pelo menos 2 anos mínimo, no processo de uma aprendizagem em termos de numeracia. Bom, o que é que nós sabemos sobre as perturbações do desenvolvimento da linguagem? Sabemos que abaixo dos 5 anos, portanto ainda muito antes da entrada para a escola, 7 a 12% das crianças, em termos internacionais, isto são referências de conjunto de análises de vários estudos, que nos trouxe elementos de tal maneira, portanto, estudos controlados e com evidências, que nos trouxeram elementos de tal maneira, digamos, de alguma forma preocupantes, que foi isso que fez este movimento ser criado,
desta forma, com esta intensidade de há 3 anos esta parte. Portanto, 7 a 12%, e isto são os números mais baixos, porque é diferente em vários países, muitos países, e inclusivamente o nosso, há estudos feitos em Portugal que apontam para uma percentagem maior, mas vamos usar aqui as referências em termos deste grupo internacional, portanto, entre 7 a 12% das crianças com perturbações da fala e da linguagem, portanto, abaixo dos 5 anos, 7,6%, portanto 8%, inicia a escolaridade com perturbações do desenvolvimento da linguagem, seja atraso, seja do processo todo de desenvolvimento, o que significa que numa turma de próximo de 30 alunos temos garantidamente 2 alunos que têm uma perturbação de desenvolvimento da linguagem. Damos uma volta a lembrar que não estamos a falar de alunos que entrem dentro de processos específicos digamos, contingência de crianças que têm uma patologia física, portanto, motora, identificada, ou deficiência auditiva, e que têm um percurso e que têm um acompanhamento em termos dos nossos serviços, que quando chegam à escola, a escola está mais ou menos preparada para elas, portanto, tendencialmente mais preparada para elas nestes últimos anos do que há alguns anos atrás. Estas crianças que estamos a falar não têm muitas não sequer estão identificadas, corretamente identificadas, e não estavam cobertas, digamos, por esta atenção logo na entrada para a escola. Entre 2 a 2,5% ou 2,3% destas alterações da linguagem, das perturbações de desenvolvimento da linguagem, como falámos, podem ocorrer na presença de outras condições, seja a perturbação do espectro do autismo, a tal deficiência intelectual, atraso do desenvolvimento global, perturbação da hiperatividade e déficit de atenção, paralisia cerebral, deficiência auditiva, dentro de outras patologias que acontecem em termos de neurodesenvolvimento que podem surgir na criança. Entre os 4 e os 11 anos, são as necessidades de fala, linguagem e de comunicação o tipo mais comum de necessidades de saúde especiais e de necessidades educativas especiais, sendo que, com frequência, elas não estão identificadas. Compilação de vários estudos ao longo de vários anos também identificou que, em termos dos números revelados, as perturbações do desenvolvimento da linguagem são 50 vezes mais prevalentes do que a deficiência auditiva e 5 vezes mais prevalentes do que a perturbação do espectro do autismo. Não estamos a falar destes números num sentido de, lógico, todas estas alterações do desenvolvimento têm que ser dadas atenção, mas não podemos deixar que esta perturbação silenciosa, vá lá assim, não ganhe maior atenção em termos da saúde e da educação, dado que, na prática, a sua origem é um problema de saúde. Qual é o impacto? Que impacto é que estes problemas, as perturbações do desenvolvimento da linguagem vão ter? Portanto, vão ter impacto aqui com uma baixa de literacia, problemas em termos deste processo de literacia, o aumento do insucesso escolar e os números de insucesso escolar têm uma ligação muito grande com perturbações do desenvolvimento da linguagem não diagnosticadas, mal diagnosticadas ou mesmo diagnosticadas algumas vezes sem intervenção, sem crianças que chegam à escola e estão na escola e não têm uma intervenção específica nesta área. Portanto, um aumento do insucesso escolar com uma ligação muito forte com estas perturbações. Uma redução significativa do acesso ao currículo, não conseguem acompanhar. Afetam sobremaneira a saúde mental e aqui várias questões que vamos poder eventualmente, não vou se calhar agora entrar um bocadinho mais em pormenor, mas se calhar fica para a parte do debate que com certeza vai ser mais interessante.
Um aumento de atos ou situações de agressividade e discriminação. São crianças que estão tendencialmente mais expostas ao abuso moral e psicológico. São crianças tendencialmente com muita frequência vítimas de bullying. São crianças em que vários estudos apontam para o aumento da incidência e o risco de suicídio ser maior, uma fraquíssima inclusão e participação social, a qualidade de vida bastante reduzida, e são crianças que se vão tornar adultos e que na fase da sua idade adulta vão ter dificuldades grandes na entrada no mercado de trabalho, resultando isto, logicamente, no engrossarem os números da população com desemprego e com dificuldades de chegar a ter acesso ao primeiro emprego. Bom, isto para chamar a atenção que as perturbações do desenvolvimento da linguagem são uma condição de saúde e é um problema de saúde pública. É um problema de saúde pública, já que colocam um grande fardo sobre a sociedade, um fardo que neste momento sabe-se, e não é só em Portugal, que está a aumentar. É um fardo que é distribuído injustamente, portanto vários grupos, segmentos da população são afetados de forma desigual. As crianças que têm menos acesso à diversidade comunicativa, de interlocutores com diversidade comunicativa e riqueza comunicativa e de linguagem, logicamente vão ficar tão mais vulneráveis, e há evidências claras, bastante comprovadas e muito fortes, que as estratégias preventivas precoces podem reduzir substancialmente este fardo, o fardo desta condição, para a própria pessoa, criança em desenvolvimento, para as suas famílias e para a sociedade de uma forma geral. Terminando, para ser mais útil o diálogo, no que diz respeito às perturbações da comunicação humana e especificamente das perturbações do desenvolvimento da linguagem, é necessário olhar para as formas de acesso à intervenção e aos cuidados especializados. Tem que haver, os processos de avaliação e intervenção terapêutica têm que ser precoce, tem que ser adequado e tem que ser centrado na pessoa, e aqui não centrado na pessoa, eu alargava um bocadinho, centrado na família e na especificidade da família e no contexto sociolinguístico. E neste sentido é necessário, o profissional especializado nesta área é o terapeuta da fala. Sem que isto aconteça, estamos a pôr em causa direitos humanos e 3 direitos fundamentais. O direito à comunicação, o direito à educação e o direito à saúde. Eu ficava aqui na minha apresentação para termos tempo de partilhar algumas perguntas e pronto, e dialogarmos. Obrigada. Então, muito obrigada também. Foi muito interessante. Havia muito mais para dizer, obviamente, não é? Nós na terapia... Os assuntos são muito vastos. Quero falar sobre tudo, não é? Pelo menos nessas niches havia muito para dizer. Para dizer. Exatamente, mas foi muito esclarecedor. E, portanto, tendo em conta que ainda temos algum tempinho para fazer aqui algumas questões, punha a primeira questão, talvez à doutora Virgínia, uma vez que vamos por este processo de entradas, não é? Aqui na nossa conversa. E, portanto, eu perguntava à doutora Virgínia que, nesta era Covid, perante todos estes desafios que os pais, os educadores têm perante a educação das crianças, e esta foi online e agora a voltar ao presencial, não é? De que modo é que os pais, para manter a vinculação, a motivação, a autoestima, e nestes quadros todos de estilos parentais, não é? Como é que eles conseguem manter a responsividade e manter o ser permissivo? Portanto, é uma tarefa muito difícil, não é? Ser responsivo e ser permissivo, como é que eles podem equilibrar estes dois conceitos
para uma criança ou para mais, no caso de terem filhos diferentes também, e portanto gerir essas emoções e essa conduta, não é? Essa educação, de que modo é que eles conseguem estar equilibrados e também ter saúde mental para atuar nesta situação. Claro, de uma forma resumida, claro que sim, mas gostava de ouvir assim um pouquinho para quem nos está a ouvir. Pronto, sabe então. Responsivo, exigente, não pode ser permissivo. Sim, sim, responsivo e permissivo no sentido de ser exigente. Sim. O que é importante, o que é que ficou muito importante, o que é que resultou muito importante nesta experiência da pandemia e do confinamento? Ficou muito bem claro que é importante estruturar os tempos, organizar o tempo dedicado à escola, o tempo dedicado à família, o tempo dedicado ao lazer, a assertividade nesta gestão do cotidiano, no sentido de facilitar alguns dos desejos da criança e do adolescente, mas ao mesmo tempo ter a tal supervisão eficaz e consistente. Porque muitas vezes os pais dizem, não pode estar no telemóvel tanto tempo, e repetem, mas não conseguem fazer a supervisão do tempo que estão no telemóvel. Por exemplo, no envolvimento dos pais para as aprendizagens, os pais terão a oportunidade de compreender muitas vezes as dificuldades dos professores no dia-a-dia, porque não tinham a noção das dificuldades dos filhos, e há muitas estratégias, nomeadamente para que os pais puderam descobrir, por exemplo, para se consolidar as aprendizagens, isto é, a memorizar os conteúdos, a cantar, repetir, para além das cantilenas, ou o tipo de jogos que podem fazer, nas atividades do cotidiano, quando estão a aprender, por exemplo, os conceitos de quantidade, a introdução dos ingredientes na culinária, a escrita das compras, uma série de atividades que no dia-a-dia, entretanto, os pais puderam descobrir e que podem envolver os filhos nas tarefas e ao mesmo tempo consolidar as aprendizagens. É muito importante também perceber o que é que os filhos entenderam, o estado emocional dos filhos durante estes processos de aprendizagem, essa partilha do sentimento e das emoções, porque é que aquela aprendizagem foi fácil, porque é que não foi fácil, o que é que sentiu, como é que se sente depois de algumas situações em que os pais se zangam porque os filhos não conseguem aprender. Essa consciencialização das emoções e dos sentimentos ajuda as crianças também, aproxima muito a relação dos pais com as crianças e naturalmente depois poderem os pais adotarem práticas educativas mais ajustadas à criança. E paralelamente também ajudar a criança a ter uma maior noção do seu papel ativo no seu dia-a-dia, porque muitas vezes as crianças têm as rotinas tão bem estabelecidas que não compreendem sequer o que é para fazer. Quando os pais dizem vai brincar, eles ficam perdidos porque não sabem o que é isso de brincar. E os pais, com esta proximidade que a pandemia lhes trouxe, puderam também descobrir muitas atividades de lazer e de prazer que podem partilhar com os filhos e os filhos também descobrirem nessa relação, nesses encontros, novos interesses e novos gostos. Muito bem. Essa roldana que utilizou nos slides está precisamente bem adaptada e bem representada, porque só funciona se estiver realmente em movimento e com algum equilíbrio. Nem muito rápido, nem muito lenta. Será uma roldana que nos vamos conhecendo, os pais aos filhos, os professores aos alunos, os alunos aos professores, e este envolvimento de família, escola e, portanto, e crianças, não é? Sentir num sentido harmonioso e para convergir no mesmo sentido, que seja de proporcionar felicidade às crianças e a aprendizagem. Isso. Exatamente. Então agora, uma questão para a professora Paula Vital, se faz favor.
neste mundo às vezes do brincar demais com os tablets e com os ecrãs, não é? Temos muitas saudades, até na consulta, de saber que brinquedos é que os pais estão a comprar. Portanto, eles compram muitos jogos, mas não compram brinquedos a 3D. E nós, neste momento, eu estou-me a dar conta também de dizer aos pais para comprarem brinquedos, para brincarem, para fazerem jogo simbólico. Comprar os animais, comprar uma tinta, comprar uma família, que é o pai, a mãe, os filhos, objetos até da casa, para haver uma rotina, não é? Do acordar, do ir para a escola e vivenciar essas pequenas experiências para eventualmente colocar na vida do dia a dia, na vida real. Portanto, através disso também desenvolvemos a linguagem, não é? E todo o processo de comunicação. Portanto, o jogo simbólico é para nós todos vamos lá, um alicerce muito importante, não é? E gostava que me falasse um pouquinho da importância desse jogo simbólico para contrastar também com aquela comunicação não verbal que às vezes, não só agora pela máscara que é tapada, não é? Pelo novo conceito da cara tapada, mas sim pela aquela expressão que nós mantemos e que agora com a falta do sorriso e da expressividade dos lábios, não é? E também não passamos isto às nossas crianças. Portanto, entre o jogo simbólico e a comunicação não verbal, a importância desses pilares para a comunicação de todos nós. É mais uma temática super interessante. Obrigada pela pergunta. Pronto, o jogo simbólico é fundamental e aqui a realidade em 3D, em 3 dimensões, pelo menos. Vai fazer com que, portanto, aquilo que a doutora Virginia falou, portanto, da fantasia, o brincar, não é? Criar fantasia, imaginação, criatividade, é útil para o raciocínio, portanto, muito útil na gestão da frustração, do desenvolvimento de uma linguagem, digamos, interior, que muitas vezes, quando são pequenitos, a criança diz e fala e transmite em voz alta, não é? E que é útil para nós percebermos exatamente o nível, em que estadio é que está, quais são os tipos de conteúdos, que emoções é que surgem dentro daqueles conteúdos, daquela linguagem, essa relação com aqueles objetos, e nessa relação com aqueles objetos, muitas vezes, com certeza, são grande parte das vezes representação daquilo que eles visualizam do mais contexto da comunidade onde vivem, familiar ou mais alargado. Portanto, vão interagir, vão se relacionar, vão cooperar, colaborar, não é? Esta questão de um dos Cs da colaboração e a criatividade, vejam só os tópicos dos Cs do século XXI que a doutora Virginia salientou, portanto, comunicação, pensamento crítico, colaboração e criatividade, são coisas que se faz e que se faz num contexto de jogo simbólico, que se vai aferir do nível de frustração, das emoções que se passam, naquele contexto da criatividade da criança a interagir com aqueles objetos, a mexer, cai para o chão, joga, coloca correto, tentativa e erro, não corre tão bem como eles querem, cai, volta a reconstruir, volta a montar, volta a cair. Portanto, o gerir não só a linguagem que vai surgir, a comunicação e a linguagem que vai surgir neste contexto e as emoções que vêm associadas a estes contextos. E dentro deste panorama temos a questão da comunicação não verbal, que é muito valiosa. Portanto, algumas vezes eles vão, e aqui dentro da comunicação temos aqui a ligação da comunicação não verbal e da comunicação em geral, não é? Portanto, acaba por ser depois tudo um todo, não é? Que vão dizendo coisas, vão comentando, vão ficando zangados, outras vezes até ficam contentes, vão desistir daquele jogo, daquela brincadeira, quanto tempo é que aguentam, qual é o seu limiar
intolerância, àquela frustração, a capacidade de reconstruir, de dar a volta ao assunto, de aquilo cair outra vez, então como é que eu vou, como é que ele, só sem, estamos a falar, só com supervisão do adulto, deixar a criança lidar com estes processos, como é que ele vai construir de outra forma, vai virar tudo ao contrário, e nisso pode valer muita coisa ou quase tudo que dê espaço para a resolução de problemas, criatividade, comunicação, emoções, e estamos aqui, no fundo, somos um todo, não é? Portanto, acabamos por juntar tudo isto. Há um aspecto que nessa situação do jogo simbólico temos mais facilmente consegue-se observar, por exemplo, e ligando ao online, o impacto do tempo que a criança está ligado à televisão, ou aos tablets, ou ao YouTube, não interessa as plataformas e os meios, que está ligado, e o que é que ele está a ver, o que é que ele está a seguir em termos dos desenhos animados, ou mais desenhos animados, ou menos desenhos animados, da adequação à idade dele, e de como é que aquilo entra na criança. E vê-se neste momento cada vez mais estas vezes falta de supervisão sobre este visionamento, o que é que a criança está a ver, porque a gente inclui como adultos, temos muitas tarefas a fazer, inclui tudo, está a ver os bonecos, ou está a ver os desenhos animados, não é? A designação serve para muita coisa. E tendencialmente, muito poucas pessoas têm algum tempo para acompanhar e verem o que é que trata aquele conteúdo dos desenhos dos bonecos, e estamos a ver um conjunto de crianças, e sobretudo nestas crianças que têm perturbações do desenvolvimento da linguagem, um conjunto de crianças que quando chegam à terapia, aqueles que ainda bem que chegam à terapia, vêm com comportamentos não só de oposição, como vêm comportamentos não verbal de zangados, sempre zangados, são muito tensos, muito sisudos, pouco interativos, e em que usamos o jogo, vamos chegar e percebemos que muitas vezes estão a imitar, dentro das competências, a imitar aquele que é o seu herói, e que é um desses bonecos, desses desenhos animados, que no seu conteúdo apenas utiliza, em termos de comunicação não verbal e em termos de relação, coisas de zanga, de violência, e que sai sempre daquilo como um herói. Portanto, fica a referência para a criança. Depois aqui a importância também de o que é que estão a ver no sentido do domínio da língua. Muitas das nossas crianças nestas várias plataformas e no acesso ao online estão a visionar conteúdos que são de outras línguas, ou são traduções, e sobretudo de outras línguas, ou da versão do português do Brasil, e estamos a ter crianças que já têm problemas de desenvolvimento da linguagem e que a creche, com a dose grande de visionamento, muito tempo passado neste tipo de ligação online, têm alterações não só da linguagem, utilizam uma linguagem que não é da português europeu, e além disso juntam-se alterações da prosódia, da musicalidade da fala. E portanto temos crianças que já têm as suas dificuldades inerentes, e a creche, pelo estímulo que estão a receber, um estímulo desadequado ou à idade e às necessidades da criança, acrescentamos problemas à vida da criança. E portanto, pronto, estava para mais falar, é por aqui. É um assunto bastante... Agora, o importante seria, quando as crianças, entretanto, estão a brincar e a fazer um tal jogo simbólico, que não venham os papás e arrumem tudo. Porque já exatamente. Que o arrumar é importante e faz parte de alguma parte do jogo simbólico também. Às vezes. Exatamente, é isso mesmo. Pronto. Por falar em arrumar, não sei se eventualmente alguém quer dizer alguma coisa, a doutora Virgínia ou a professora Paula, pronto. E deste modo, e pelo adiantado da hora, cabe-me a mim, é sempre difícil encerrar algo onde aprendemos todos, não é? Onde partilhamos, e neste momento estamos com esta facilidade de partilhar sorrisos, a leitura labial,
o contacto ocular e, portanto, é sempre difícil terminar, mas resta-me agradecer-vos por este serão positivo. Esperemos que todos os participantes tenham aproveitado também, tenham tido e feito bons trabalhos e nesta onda do cuidem-se, continuamos a cuidar, a aprender e a sorrir. Pronto. Exatamente. Pronto, e deste modo agradeço então também à minha equipa, que está aqui parte, não é? Estão aqui connosco, e ao João Pedro, que é o técnico de imagem e som, que nos vai aguentar esta semana nestas plataformas novas e online. Pronto, muito boa noite. Muito eficazmente. Ótimo. Portanto, pronto, parabéns. Obrigada, Dina. Obrigada e parabéns pela iniciativa. Tá bem. Tenham uma semana, que a semana vai ser muito boa. Longa, mas produtiva, esperemos. Um beijinho, obrigada por este serão, como já disse, e fiquem bem. Obrigada. Obrigada. Beijinhos. Tchau. Obrigada. Obrigada a nós. Muito gosto. Só. Opa. Do computador.